Então, antes... Sim, a gente já está visualizando. Antes de passar a palavra para a Camila, eu queria falar um pouco da Camila. Depois ela pode falar um pouco mais dela, mas a Camila, ela é doutora e mestre, né, pelo PPGEC, ali da FURG, está entregando quase a versão final da sua tese, que está lindíssima. Vale muito a pena fazer a leitura dela na íntegra, então depois, hoje ela vai nos contar um pouco, né, pelo nosso tempo, mas vale muito a pena fazer a leitura na íntegra. Ela também tem especialização em docência, com ênfase em educação inclusiva, né? Então, acho que é uma outra formação também que contribuiu sobremaneira aí para a escolha do próprio problema da tese, e também depois a gente percebe aí que essa formação também perpassa aí os estudos dela durante o doutorado. Ela é graduada em Educação Física, graduada em Matemática também, faz parte aqui do ECOS, e é mãe da Lia, né? A pequena Lia. Então, Camila, quero te agradecer imensamente, assim, ter aceito o convite de pronto para estar aqui conosco hoje, conversando, pela possibilidade de gravar e disponibilizar depois para quem não pôde estar aqui. E fico feliz, né, da gente poder conversar um pouco mais sobre o experienciar na constituição do professor de educação física para atuar em processos inclusivos. E eu digo mais, assim, eu acho que é direcionado para o professor de educação física, mas a gente pode pensar isso também em outras áreas. Então, Camila, muito obrigada de novo e te ouviremos com atenção. Eu que agradeço o convite, Ângela. Bom, a partir de agora eu não vou conseguir ver vocês, né? Eu não gosto desse formato por isso, mas não vou conseguir ver vocês, tá? A Ângela foi minha banca, né, na qualificação e na defesa da tese, né? Fez muitas contribuições, né? E é parceira de algumas escritas também que a gente tem sobre a psicomotricidade relacional. Então, eu vou apresentar para vocês, né? O que eu pesquisei na minha tese de doutorado. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Educação em Ciências. Meu cachorro vai ficar latindo um pouco, tá? A minha tese teve o título O Experienciar na Constituição do Professor de Educação Física para Atuar em Processos Inclusivos. Peraí, só um pouquinho que eu vou tentar... Não, deu, já... Tá, não vai adiantar. Sobre a orientação da professora Débora Pereira Laurino. Deixa eu contar um pouquinho quem é a Camila, né? Então, eu sou formada em matemática e formada em educação física. No início do meu doutorado, eu estava pesquisando na área da educação estatística, né? Que também tem um pouco a ver com a educação física, né? São duas áreas que se complementam. E aí, no meio do doutorado, eu estava um pouco insatisfeita, né, com algumas experiências que eu vinha fazendo, né, um pouco insatisfeita com a minha formação profissional, né, e aí eu comecei a me questionar, né, sobre se eu tinha uma formação que me qualificasse para atuar com a inclusão escolar. E aí esses questionamentos me levaram, então, a fazer essa pós-graduação em educação inclusiva, e aí também me levaram a depois modificar o meu projeto de pesquisa de doutorado, né? E aí a minha orientadora eu acabei mudando de orientação, né? Mas a minha orientadora super aceitou, e aí a gente entrou juntas nessa pesquisa. Então, nessa pesquisa eu busquei investigar, né? Como no e pelo experienciar acontece a formação e a constituição de professores de educação física para atuar em processos inclusivos. Então, eu precisei definir alguns conceitos, né, o conceito de experiência e o conceito de inclusão escolar. Então, nessa pesquisa, a gente entende a inclusão
não apenas como a inclusão dos sujeitos, né, dos estudantes com deficiência, né, mas a inclusão de todas as formas de diferença, sejam elas culturais, étnicas, religiosas, de gênero, né, todas as formas de diferença, né. Então, não somente como a deficiência. E a gente fez um estudo, né, eu não trouxe aqui, mas a gente fez um estudo nas políticas públicas voltadas para a inclusão escolar, né, políticas públicas nacionais, e o foco das nossas políticas públicas ainda são na inclusão dos sujeitos com deficiência. Né? Então, isso acaba... Opa, Camila, pode... não está passando os slides para nós. Não? Não, joga ali na apresentação, talvez aí passe. Agora está no terceiro, sim. Tá, então eu vou ficar visível para vocês, fica bom de ver assim? Porque eu estava no modo de apresentação. Sim, conseguimos visualizar. Assim, tá, então eu vou deixar assim. Aí eu vou ter que ir passando assim. Passou? Passou. Tá. O que eu estava falando? Das políticas públicas. E nas políticas públicas ainda... Então, nas políticas públicas, né, a inclusão ainda é apresentada muito com o foco nas deficiências, né, e em outras formas de diferença são omitidas nessas políticas públicas, o que muitas vezes acaba ocasionando, então, algumas incompreensões, né, sobre para quem se dirige a inclusão escolar. Né, mas na nossa pesquisa, então, a gente entende a inclusão escolar, né, de todas as formas de diferença, então, sejam elas, né, de cultura, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, né, dentre outras. Outro conceito que a gente precisou definir na nossa pesquisa foi o conceito de experiência, e para isso a gente utilizou as concepções de dois autores, La Roça e Maturana, né. A experiência para La Roça, né, ela é a nossa forma de viver, né? Ela é sempre singular, né? Para cada sujeito. Então, ela é o que nos passa, o que nos acontece. A vivência, ela pode ser comum a todos os sujeitos, né? Então, aqui nós estamos nesse encontro tendo uma vivência comum, mas para cada um a minha fala, né, a nossa conversa, ela pode ser uma experiência para cada um, né? Então, e ela vai ser uma experiência para cada um a partir do momento em que a gente se der conta desse acontecimento. Então, a partir do momento em que a gente parar para refletir sobre esse acontecimento, então, a vivência vai se tornar, então, uma experiência para cada um. Essa experiência para Maturana... Mas só um pouquinho, gente. Vou ter que ir ali e falar com o meu cachorro. Tá bem. Pessoal, eu vou pedir que, à medida que a Camila vai falando, a gente vai anotando perguntas para fazer depois. Aí deixamos ela falando agora. Voltei, deu. Sim. É que fica o pessoal passando, não, e aí ele fica latindo. Mas ele mais te incomoda do que a nós, Camila. Não tá tão alto assim aí? Não. Tá. Então tá bom. E para a Maturana, então, a Maturana vai dizer, né, que a experiência, ela sempre vai acontecer em conversações, então, nos encontros que nós realizamos com outras pessoas, né, com outros... das experiências que a gente faz, então, elas vão acontecer em conversações, e essas conversações, elas vão sempre acontecer através de um linguajar, né, de uma linguagem, seja ela verbal ou não verbal, né, então através dos gestos, né, não verbal, verbal, né, através da nossa fala, né, e também essas conversações, elas vão acontecer através de um emocionar. Então, Maturana vai dizer que as nossas ações, elas são sempre desencadeadas através de uma emoção, né, e ele fala em 3 emoções principais, que é a emoção do amor, ou amar, né, sinônimos, emoção da rejeição, ou da agressão, que ele também utiliza como sinônimos, e da indiferença. A emoção do amor, né, não é aquele amor de casal, né, não é um amor especial, né, o amor, Maturana fala que é aquela emoção fundamental das relações sociais, né, e o que é essa emoção do amor? Então, é aquela emoção em que a gente gera um domínio de ações, né, em que a gente gera ações em que o outro com que a gente está se relacionando,
ele é legitimado, ele é aceito por ele ser quem ele é, né? Que a gente não tenta, então, modificar esse outro. A emoção da agressão ou da rejeição, em que é aquela emoção em que o outro ele é negado na experiência, né, na relação conosco, né, então a gente não aceita esse outro, né, a gente não respeita esse outro, principalmente quando a gente cria expectativas sobre esse outro, né, ou também quando a gente gera, então, uma agressão, seja física ou emocional, desse outro. E a terceira emoção que ele fala é a emoção da indiferença, que é quando a gente é indiferente a esse outro que está na relação conosco, né? Então, aquilo que acontece com o estudante, né, a gente é indiferente, né? A gente não tá nem aí, né? Tanto faz. Né? Tanto faz se o aluno está aprendendo, se não está aprendendo, tanto faz se ele está indo à escola, se não está indo à escola, né? Tanto faz o que acontece com aquele aluno fora da escola também, né? Então, a gente é indiferente. Bom, então, definidos esses conceitos na nossa tese, né, a gente, então, traçou os objetivos, né, nos quais a gente buscou compreender, né? Então a gente buscou tecer um conversar a partir das compreensões emergidas de um mapeamento da produção científica sobre a formação e constituição de professores de educação física para atuar em processos inclusivos. Então, para compreender esse objetivo, né, a gente traçou um mapeamento das produções científicas, teses e dissertações, né? E a gente adotou como metodologia o estado do conhecimento, que a gente estava conversando ali no início da pesquisa, que as gurias também estão no estado do conhecimento, né? E um segundo, no início da apresentação, né? E no segundo objetivo que a gente traçou, foi investigar e compreender as percepções e experiências formativas na inclusão escolar, vivenciadas e conversadas na formação inicial em licenciatura. Então, para esse segundo objetivo, eu busquei compreender a minha própria formação inicial, né, no curso de Educação Física, né, e para entender essa minha própria formação inicial, né, eu conversei com alguns acadêmicas e egressos e egressas do curso de Educação Física. Então, a gente traçou, então, 2 caminhos investigativos, né, na tese. O primeiro caminho investigativo foi a produção desse mapeamento foi a construção desse mapeamento da produção científica, né? E para isso a gente adotou a metodologia do estado do conhecimento de Morosini e Fernandes, né? O estado do conhecimento, ele se difere do estado da arte e se difere do estado da questão. Eu gosto de falar, assim, um pouquinho dos três, né, para diferenciar, né, para quem faz uma pesquisa bibliográfica, entender um pouquinho que são diferentes os estudos bibliográficos, apesar de se assemelharem, né? O estado da arte, são pesquisas mais amplas, né, que abrangem mais de uma fonte de dados. Por exemplo, se a gente vai fazer um estado da arte, a gente vai escolher uma temática, e a partir daquela temática a gente vai buscar o máximo de produções científicas que a gente puder recuperar, né, no máximo de fontes de dados. Se eu for fazer um estado da arte, por exemplo, da inclusão escolar, eu vou buscar teses e dissertações, eu vou buscar periódicos científicos, eu vou buscar produções que foram publicadas em anais de eventos, então eu vou buscar o máximo de fontes de dados que eu conseguir. Já o estado da questão, não. O estado da questão é mais específico, né? A gente pode adotar apenas uma fonte de dados, que no meu caso foi a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, né? Eu busquei, então, teses e dissertações. E o estado da questão, né, que também é um tipo de pesquisa, de metodologia de pesquisa bibliográfica, nós partimos, o estado da questão, ele serve para a gente definir a nossa pesquisa, né? Então, a gente não parte de uma temática específica, né? A gente vai em busca da literatura, né? Na literatura, a gente vai em busca de referências que possam montar a nossa pesquisa. Então, a gente, a partir do que a literatura diz, né, estudos que estão em ênfase ou estudos que estão mais defasados, né, a partir disso, a gente vai compondo, vai construindo o que a gente vai pesquisar, né, a temática que a gente vai pesquisar, os referenciais que a gente vai utilizar, os objetivos que a gente vai
traçar na nossa pesquisa. Então, o estado da questão, ele é mais no sentido de, a partir da literatura, a gente montar, a gente construir a nossa pesquisa, né? E o estado do conhecimento, que foi a metodologia adotada na minha investigação, já não, né? Eu já tinha a temática da pesquisa, né, que era a inclusão escolar, e na formação de professores, né? E a partir, então, dessa temática, eu fui em busca da produção científica, daquilo que estava emergindo lá na literatura científica, a partir de uma fonte de dados específica, né, que foi a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Para fazer, então, a recuperação, né, das teses e dissertações que estavam publicadas nessa fonte de dados, eu adotei como filtro algumas palavras-chave, né, educação física, inclusão educacional, educação inclusiva e formação de professores. Essas palavras-chave, elas foram baseadas nos descritores em ciências da saúde e no Tesaurus. Por que eu escolhi essas palavras-chave que estavam publicadas, que são sugeridas, né, lá nos descritores de ciências da saúde? Porque essas palavras-chave, elas servem para padronizar os estudos, né? Então, estudos que vão falar sobre a inclusão escolar, né, eles podem utilizar, por exemplo, várias palavras, só inclusão, poderiam utilizar outras palavras, né? E aí, então, os descritores de ciências da saúde, eles eles sugerem algumas palavras específicas, né, para que todos os estudos sejam padronizados. Então, e essas palavras são inclusão educacional, né, no caso da inclusão, e educação inclusiva. Bom, também foi preciso, né, para fazer a recuperação nessas teses e dissertações, a gente fazer um filtro, né? O filtro periódico, né? Então, e esse filtro periódico, a gente escolheu o período dos anos de 2000 a 2020. Os anos de 2000, porque foram constatados a partir das políticas, do estudo das políticas públicas que eu fiz anteriormente, que as políticas públicas voltadas à inclusão escolar, mais especificamente à formação de professores, tiveram maior ênfase, né, a partir dos anos de 2000. E eu fechei nas publicações do ano de 2020, porque foi em 2020 que eu fiz essa pesquisa, né, na produção científica. Bom, com o filtro, né, das palavras-chave e do período, né, do recorte temporal dos anos de 2000 a 2020, eu recuperei 427 produções científicas, teses e dissertações. Só que, quando a gente faz o filtro, né, pelas palavras, educação física, inclusão educacional, né, educação inclusiva, algumas palavras, algumas teses e dissertações foram recuperadas, mas as palavras, elas estavam desconexas, né, algumas palavras apenas eram apresentadas no título, por exemplo, mas não tinham relação, né, não eram um enfoque das pesquisas, das teses e dissertações. E aí, então, foi preciso também fazer uma leitura flutuante dos títulos e dos resumos, aplicando alguns critérios de inclusão, né? Os critérios de inclusão, né, foram produções científicas que eram voltadas para a área da educação física, produções científicas que eram voltadas à formação de professores e produções científicas que eram voltadas à inclusão educacional, né? Então, algumas palavras eram apresentadas de forma isolada, né? Por exemplo, eu recuperei algumas produções que falavam de inclusão tecnológica, né? Que não era o foco da minha pesquisa, né? Então, os estudos, né? As teses e dissertações em que essas palavras eram apresentadas de forma desarticulada com a minha pesquisa, foram descartados. Então, foram descartadas 401 produções, né, e selecionadas, então, para o estudo, 26 produções. Dessas 26 produções, 67% foram voltadas a dissertações e 33% voltadas a teses. Bom, a partir, então, dessa seleção, né, das 26 produções, eu passei à construção da bibliografia anotada e sistematizada, né? Essas etapas que eu estou mencionando, né, fonte de dados, o filtro, a leitura flutuante, a construção, né, da bibliografia anotada e sistematizada, elas partem lá da metodologia do estado do conhecimento.
Na construção da bibliografia anotada e sistematizada, eu construí uma tabela em planilha eletrônica, né, selecionando algumas informações pertinentes ao meu estudo, né? Então, as informações foram autor, ano de publicação, o curso de pós-graduação, né, o nome do curso de pós-graduação, se na área da educação, se na área da educação física, se na área da educação em ciências, né, se na área da educação inclusiva, a instituição de ensino, a localização da instituição de ensino, a região da instituição de ensino, o tipo de estudo, tese ou dissertação, o foco da pesquisa, né, se voltado para a área da formação inicial de professores, se voltado para a área da formação continuada de professores, né, e a partir, então, dessa tabela em planilha eletrônica, né, eu utilizei da estatística descritiva para apresentar alguns dados através de gráficos, e também eu utilizei a análise de conteúdo de Bardin para fazer a composição de categorias com base no foco dos estudos, né, das teses apresentadas nas teses e dissertações. E na composição dessas categorias, então, emergiram duas categorias, né? Então, na produção, nesse mapeamento da produção científica, eu constatei que 10 produções tinham enfoque na formação inicial de professores de educação física, e 16 estudos tinham enfoque na formação continuada de professores de educação física. Então, a primeira categoria, né, a partir da análise de conteúdo de Bardin, foi formação inicial de professores de educação física para atuar em processos inclusivos. Dessas, então, eu encontrei 10 produções científicas, teses e dissertações, e esses estudos demonstraram, né, que a formação inicial de educação de professores de educação física, ela vem sendo mediada por uma rede que busca governar e capturar os sujeitos como inclusivos. Então, esses estudos demonstraram que as políticas públicas, os discursos, né, que têm sido disseminados, eles têm enfatizado que os professores, né, que os acadêmicos de educação física têm, né, precisam se tornar, né, os professores de forma geral, né, mas aqui mais específico, professores de educação física, têm que se tornar, então, professores inclusivos, professores que precisam atuar com a inclusão escolar. Esses estudos também demonstraram que os cursos de formação de professores têm tratado de forma precária a temática inclusão escolar, principalmente com a falta de uma disciplina específica nos cursos de graduação, né, uma disciplina obrigatória específica que aborde a temática da inclusão escolar. Esses estudos demonstraram que alguns cursos ainda têm um viés esportivista, né, ainda são impregnados por um viés esportivista, né, que acaba dificultando discussões sobre a inclusão escolar. Esses estudos demonstraram que os acadêmicos relatam, né, a falta de vivências e experiências com a inclusão escolar dos estudantes, né, a falta de contato com os estudantes que estão na escola. Por outro lado, esses estudos demonstraram que a inserção desses acadêmicos em projetos de iniciação científica e de iniciação à docência tem contribuído, né, para que esses acadêmicos possam conversar, né, discutir, né, sobre a inclusão escolar, né, construir experiências, vivenciar experiências com a inclusão escolar, né. Esses estudos demonstraram, ainda como ações exitosas, né, para a inclusão escolar, o ensino reflexivo, o trabalho colaborativo, principalmente com os professores que estão em exercício, né, com os professores que estão atuando na escola, e as atividades cooperativas também, né, o desenvolvimento de atividades cooperativas, tanto na formação inicial, quanto lá na escola, né, quando esses acadêmicos estão atuando na escola, né, as atividades cooperativas têm sido enfatizadas como benéficas, né, como contributivas para a inclusão escolar. Com relação à formação continuada, né, nós encontramos 16 produções científicas, e essas produções científicas demonstraram, né, por parte de alguns professores, há uma percepção limitada quanto ao público-alvo da inclusão, né, enfocando
somente, né, aos sujeitos com deficiências, né, isso muito influenciado pelas políticas públicas também, né, que ainda tem um enfoque voltado mais à inclusão dos sujeitos com deficiências, né, deixando de lado, muitas vezes, a inclusão de outros sujeitos. Esses estudos demonstraram algumas práticas excludentes, né, aliás, esses estudos demonstraram, por outro lado, uma visão ampliada desses professores quando entendem que a educação física ainda desenvolve algumas práticas excludentes, como a separação dos estudantes por gênero, né, e o desenvolvimento, a promoção, né, de habilidades de atividades voltadas para habilidades físicas ou motoras, né? Então, esses sujeitos entendem, né, que a educação física, quando tem um enfoque em práticas competitivas, por exemplo, nas habilidades físicas dos estudantes, ou na separação dos estudantes por atividades por gênero, né, atividades para meninas, atividades para meninos, ela também está sendo excludente, né? Então, não só excluindo os sujeitos com deficiência, né, mas excluindo esses outros tipos de diferenças, né. Esses estudos demonstraram como os desafios inerentes à inclusão escolar, a falta de o trabalho isolado dos professores, né, então os professores narram que o trabalho isolado na escola, né, a falta de interdisciplinariedade com os colegas, né, com outras disciplinas, né, também dificulta o trabalho com a inclusão escolar. A falta de conhecimentos e a escassez de formações continuadas, principalmente a partir das políticas públicas, também é um desafio, né, para a inclusão escolar, né, também foi demonstrado nesses estudos que dificulta o trabalho com a inclusão escolar. Por outro lado, né, esses estudos demonstraram que as experiências anteriores, né, que os professores buscam ressignificar a partir das suas experiências anteriores, a sua prática pedagógica, né? Que eles buscam também, a partir do trabalho colaborativo e formação continuada, ressignificar o seu trabalho voltado para a inclusão escolar, né? Que o trabalho colaborativo, junto lá com os professores que estão com seus colegas, né? Com seus pares na escola, e junto com os professores formadores e com os acadêmicos, também pode contribuir, né? Para se pensar, né? Para se discutir a inclusão escolar. E esses estudos também demonstraram que a inclusão escolar, ela emerge também do encantamento individual de cada professor em trabalhar com as diferenças, né, em tentar não homogeneizar os estudantes, né, mas trabalhar com a individualidade, né, de trabalhar com a percepção, né, com a subjetividade de cada estudante. No segundo caminho investigativo, né, que nós realizamos, foi a partir de conversas, né, com acadêmicos e egressos, né, do curso de licenciatura em Educação Física, né. Então, nós partimos de um convite, né, aos acadêmicos e egressos do curso de licenciatura em Educação Física da FURG, né, curso do qual eu sou egressa. Nós contamos com a participação de 5 acadêmicos do 7º semestre. A escolha dos acadêmicos foram os acadêmicos que estavam concluindo o curso, né? Só que devido à pandemia, esses acadêmicos eles estavam cursando o 7º semestre do curso, porque houve uma alteração, né, no calendário acadêmico, e no período da produção dos dados, que foi 2020, final do ano de 2020, esses acadêmicos estavam, então, no 7º semestre do curso e não no 8º semestre, né? Então, 5 acadêmicas do 7º semestre e 7 acadêmicos, 7 sujeitos, né, egressos, né, que haviam já se formado no curso de licenciatura em Educação Física no ano de 2019, ano em que foi a última turma, né, de concluintes do curso. No perfil desses sujeitos, 50% desses sujeitos se identificou com o gênero feminino, 50% com o gênero masculino. A média de idade desses sujeitos foi 28,8 anos, sendo o mais jovem com 22 anos e o mais maduro com 48 anos. No perfil desses sujeitos, 89% mencionou estar cursando a licenciatura em Educação Física como primeira graduação,
e 11% como segunda graduação. Dentre as outras graduações que já haviam cursado, eles mencionaram outras licenciaturas, pedagogia e direito. E desses sujeitos, 5 mencionaram estar atuando em ambiente escolar. Desses sujeitos, alguns mencionaram, né, desses 5 sujeitos, alguns mencionaram estar atuando em estágios escolares, né, os egressos, os acadêmicos, e os egressos mencionaram estar atuando em escolas particulares, né. Dos demais estudantes que não mencionaram estar atuando em ambiente escolar, estavam atuando na área administrativa ou comercial. Bom, então, para compreender, né, as experiências desses acadêmicos e egressos com a inclusão escolar, né, nós partimos da metodologia da narrativa, né, na produção de narrativas, né. A produção das narrativas, ela partiu, como a gente estava no período de pandemia, né, então, eu fiz conversas com os acadêmicos e egressos a partir de plataformas digitais, né, no momento que eu conversei com eles foi a partir do WhatsApp e do Google Meet. Essas conversas, elas aconteceram entre o período de novembro a dezembro de 2020. E para produzir essas narrativas de forma oral ou escrita, né, eu tracei algumas perguntas, né, disparadoras, mas essas perguntas disparadoras, elas não foram engessadas, né, elas não engessaram a nossa conversa. Elas serviram para a gente, nos momentos em que a temática, né, da conversa fugia um pouco, né, do tema da pesquisa, né, aí a gente voltava ali para as perguntas para que voltasse o foco, né, da nossa conversa, né. E essas perguntas, elas foram voltadas, então, às experiências que esses sujeitos tiveram, por exemplo, nos estágios que realizaram na graduação, nas disciplinas, né, que realizaram durante a graduação, durante os cursos de graduação, e em outras experiências, em outros espaços que esses sujeitos tivessem circulado, né, em que eles pudessem identificar experiências com a inclusão escolar, tá? Desses sujeitos, então, eu contei com a colaboração de 12 sujeitos, né? 7 decidiram fazer a produção da narrativa de forma oral, então, a partir da conversa que eu tive com eles, essa conversa, ela foi gravada e posteriormente transcrita, e assim eu construí essa narrativa, né, a partir da conversa que eu tive com eles. E 5 sujeitos optaram por realizar essa narrativa de forma escrita. Então, eu mandei, né, a partir de uma primeira conversa e convite com esses sujeitos, eu enviei essas perguntas disparadoras para eles, e eles construíram a própria narrativa, né, de forma escrita, e posteriormente me enviaram essas narrativas. Bom, a gente entende, né, que a experiência, ela é sempre singular, né, lá quando eu falei do conceito de experiência, né, a experiência, ela é sempre singular para cada sujeito, mas a vivência, a gente entende que essa vivência, ela pode ser coletiva, né, ela pode ser semelhante para cada sujeito, né, por exemplo, quando eu falo em vivência semelhante, eu estou falando a vivência do estágio, né, todos os acadêmicos têm que passar pelo estágio em ambiente escolar, então essa vivência, ela é coletiva, essa vivência todos vão ter, mas a experiência para cada um, né, o estágio escolar para cada um vai ser de uma forma diferente, de uma forma singular, né. Então, entendendo que essa vivência pode ser coletiva, né, é coletiva, a gente achou, né, na estratégia metodológica discurso do sujeito coletivo, um modo de compor discursos sínteses que pudessem falar, né, apresentar uma fala coletiva desses sujeitos sobre as experiências, né. O discurso do sujeito coletivo, ele é formado por 4 figuras metodológicas, né, que eu vou explicar agora na sequência, né, mas é um discurso, é uma metodologia em que vai apresentar uma fala coletiva, né? Então, uma fala é como se eu juntasse a fala de todos esses sujeitos e pudesse juntar, né? Então, juntei toda a fala de todos esses sujeitos em um único discurso, e esse discurso é como se fosse uma única pessoa contando essas experiências.
Então, quando a gente trabalha com as narrativas, é importante a gente compreender, né, que a gente está sempre buscando escutar e aceitar essas experiências que são narradas e partilhadas pelos participantes, mas a gente, de maneira alguma, pode emitir um julgamento, né? A gente, de maneira alguma, pode emitir um juízo de valor sobre aquela experiência, né? Dizer se ele fez a experiência certa ou não fez, né? E o que a gente faz? Quando a gente está trabalhando com essas narrativas, né, a gente não consegue contar a experiência que é do outro. Não, o outro vai nos contar essa experiência e a gente vai reformular essa experiência, né, a partir, né, a gente vai gerar uma explicação dessa experiência a partir da nossa experiência, do nosso olhar, né? Então, se cada um de vocês for olhar os meus dados, né, a fala, as narrativas desses sujeitos, vocês vão ter um olhar próprio para essas narrativas, para essas experiências que foram narradas, a partir das experiências de vocês. Então, cada pesquisador vai ter uma experiência, vai ter um olhar único, né, um olhar singular para os dados, né, para essas experiências. Então, aí ainda, gente? Sim, estamos aí, te ouvindo atentamente. Tá. Então, aqui eu trouxe os quadros que eu utilizei como instrumento de análise, tá, do discurso do sujeito coletivo, de Lefebvre, né? Nesse quadro aqui, na primeira coluna, então a gente tem as expressões chaves. Bom, as expressões chaves são as falas desses sujeitos, tá? A fala na íntegra, então a narrativa na íntegra, tanto a narrativa oral, que eu transcrevi, quanto a narrativa escrita. Eu vou colocar, então, nessa primeira coluna, que são as palavras-chave. Eu vou fazendo marcações nessas expressões chaves, né, na fala desses sujeitos. Essas marcações, elas são aquilo que eu destaco, né, aquilo que eu destaco na fala do sujeito que tem a ver com a minha pesquisa, tá? É aquilo que tem de importante, né, a partir da minha análise, a partir das minhas experiências. Por isso que eu digo que cada sujeito, né, que cada pesquisador vai ter um olhar diferenciado para os dados, né, porque cada sujeito vai selecionar aqui alguma coisa que julgue importante, né? Então, essas seleções, essas marcações nas fontes e de taxado, fui eu que fui fazendo na fala desses sujeitos, né, a partir das minhas experiências, daquilo que eu julguei pertinente na fala deles. Na segunda coluna, eu tenho as ideias centrais. As ideias centrais são palavras ou frases que eu vou traduzir de forma fidedigna, né, aquilo que eu selecionei aqui nas expressões chaves. Então, aqui em vermelho, né, eu destaquei a fala do sujeito, e aqui em vermelho, nas ideias centrais, eu disse que são experiências do ser, né? Eles estão falando do conhecimento, estão falando do respeito ao outro, tá? Então, essas são palavras que eu sintetizei, né? Que eu coloquei com base na minha interpretação dessa fala dos sujeitos. E na terceira coluna, a gente tem as ancoragens, né? Não são todos os estudos que vão ter ancoragens. O que são as ancoragens? As ancoragens, elas vão ser os conceitos, né? Conceitos, definições a partir das teorias que a gente vem estudando, né? Nem todos os estudos abordam teorias, então por isso que nem todos os estudos, todas as pesquisas vão ter ancoragens, né? Na minha pesquisa, eu tenho as teorias da biologia do conhecer e da biologia do amar, de Maturana e Varela, e de Maturana e Werdenzoller. Então, eu fui compreendendo alguns conceitos, né, que estavam emergindo na fala desses sujeitos, né? Então, alteridade, sentimento, planejamento escolar, emocionar, convivência, foram alguns conceitos, né, que foram emergindo na fala desses sujeitos. Aqui na segunda coluna, né, a gente tem um agrupamento dessas expressões chaves. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou aproximando, né, a fala desses sujeitos, né, de forma que eu possa depois construir um discurso único, uma fala única, né, que vai contar essa experiência, né? Então, aqui
eu fui aproximando a fala desses sujeitos com base nas ideias centrais. Eu posso escolher, né? De acordo com o discurso do sujeito coletivo, a gente pode escolher aproximar a fala desses sujeitos, né? Com base nas ideias centrais ou nas ancoragens, né? Eu optei por fazer a aproximação da fala desses sujeitos com base nas ideias centrais, de sentido semelhante. Então, aquilo que, por exemplo, o sujeito A falou de sentimento. O sujeito B falou de sentimento também. O sujeito C também falou de sentimento. Então, eu vou juntando os trechos, né, os fragmentos das falas desses sujeitos em que falam, né, em que eles estão mencionando a ideia de sentimento, tá? Conforme eu vou juntando, então, a fala desses sujeitos, eu vou construindo, então, um discurso que, posteriormente, eu vou dar um nome, né, eu vou dar um título para esse discurso. Então, o título que eu dei, né, aqui como exemplo, experiência do sentir, tá? Aí, nesse discurso, eles falam dos sentimentos que eles tiveram quando atuaram com a inclusão escolar, com aquilo que eles entendiam ser a inclusão escolar. Esse discurso, ele vai ter uma introdução, né, um meio e um fim, né? Então, ele vai ter, vai ser um parágrafo, né? Vai ser um parágrafo único, uma fala coletiva, em que eu não vou alterar a fala dos sujeitos, tá? A única coisa que eu posso fazer é inserir conectivos para garantir a fluidez desse discurso. Então, esses conectivos eu vou indicar. Então, aqui, ó, a palavra no, né? Eu sublinhei. Também tive, eu sublinhei que são as inserções que eu fui fazendo nesse discurso, mas a fala dos sujeitos eu não vou alterar, tá? Camila, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode. A partir dessa tabela, eu acho muito interessante essa tabela, porque explica como é que tu foi fazendo passo a passo. Se tu puderes ler para nós, a gente não consegue ler o que está escrito ali na tabela, sobretudo ali os títulos, para que a gente possa ir entendendo, assim, cada um desses passos, para tu chegar nessa última coluna que tu estava explicando. Tá. Então, aqui na primeira, né, na primeira coluna, expressões-chave, que são as falas dos sujeitos, a narrativa na íntegra, tá? A segunda coluna, que são as ideias centrais, que são essas palavras ou frases que a gente vai estar construindo, que a gente vai estar traçando ali com base na nossa interpretação das expressões-chave. Então, aqui em vermelho, tá? Eu li aqui a fala do sujeito, essa fala eu julguei pertinente para a minha pesquisa, né, para trazer para o discurso. Então, a partir dessa fala em vermelho, eu interpretei o que esse sujeito está falando, e aqui na ideia central, então, em vermelho, eu coloquei que é uma experiência do ser, tá? O sujeito está falando de como ele pode se constituir um professor inclusivo. Então, eu poderia nomear de várias outras formas, né? Mas eu resolvi nomear experiência do ser. E aqui eu estou dizendo que nessas falas em vermelho, ele está falando de conhecimento e de respeito ao outro. Então, essa experiência do ser, né, de acordo com a minha interpretação, ela tem a ver com o conhecimento e tem a ver com o respeitar ao outro. Na terceira coluna, eu tenho as ancoragens, né, que é a terceira figura metodológica, né, da estratégia discurso do sujeito coletivo. E essas ancoragens, então, elas vão ser os conceitos, né, a partir das teorias que a gente estuda, né, que a gente pode ter ou não ancoragens na nossa análise, né, vai depender se a gente está estudando alguma teoria ou não. Já aqui no segundo quadro, né, então, a gente tem esse primeiro quadro que a gente vai selecionar esses elementos, e aí depois a gente passa, então, no segundo instrumento de análise, né? O segundo quadro. O segundo quadro, então, a gente tem as expressões-chave novamente, e nessas expressões-chave a gente já está juntando as falas dos sujeitos de acordo com aquilo que tem sentido semelhante, né? Então, como eu estava falando para vocês anteriormente, quando eles falavam de sentimento, o sujeito A, o sujeito B, o sujeito C falava de sentimento, eu fui agrupando todas as falas desses sujeitos sobre sentimento aqui nas expressões-chave.
E depois, então, eu vou ter na segunda coluna do segundo quadro, a narrativa coletiva, que é o discurso propriamente dito, né? Então, aí eu vou dar um título para esse discurso, né? Que eu dei o título de experiência do sentir, e aí eu fui agrupando a fala de acordo com o agrupamento da fala. Aqui eu só organizei a fala desses sujeitos, e aqui eu vou fazendo, então, esse discurso, né? Fazendo uma fala coletiva, né, desses sujeitos, mas assim, como é que eu vou fazer essa fala coletiva? Eu vou agrupar, então, aquilo que se aproxima, né, da fala do sujeito. Se o sujeito está falando, por exemplo, do estágio, de uma experiência do sentir que ele teve no estágio escolar, tá? O sujeito A. O sujeito B também está falando aqui ele está falando do PIBID, por exemplo, tá? Tá falando do estágio em projetos. Tá falando no estágio que ele fez num projeto de iniciação científica, outro falou num projeto que ele fez de iniciação à docência e iniciação científica, a mesma coisa, né? O PIBID né? Mas fez um estágio num outro projeto, tá? Então, eu vou agrupando a fala desses sujeitos, todos que fizeram estágio em projetos. Depois eu posso falar, eles falaram em sentimento em uma disciplina. Então, aí eu vou agrupar a fala desses sujeitos que falaram em sentimento, mas dentro de uma disciplina, né? Então, eu vou agrupando a fala desses sujeitos, mas de forma que fique uma coisa coesa, né? Uma coisa coerente. Então, esse discurso ele está falando de sentimento, mas primeiro ele falou de sentimento lá em projetos, depois ele falou em sentimentos lá em disciplinas, né? Então, assim eu vou construindo essa fala coletiva. E aí eu vou inserindo os conectivos apenas para garantir a fluidez do discurso, né? Então, eu não vou inserir lá uma ideia nova, né? Não vou transformar também a ideia desse sujeito. Jamais eu vou transformar a fala dele, né? Eu só vou inserir essas palavras para que fique coerente essa fala, de forma que seja uma pessoa, né? Como se fosse um eu falando. Deu para entender agora, Ângela? Sim, ótimo, perfeito. Obrigada, Camila. Tá, então, a partir do discurso do sujeito coletivo, eu construí quatro discursos, né? O primeiro discurso que eu intitulei Experiências do Sentir-se uma professora inclusiva. O segundo discurso, Experiências do conviver na formação inicial para atuar em processos inclusivos. O terceiro discurso, Experiências do ser um professor inclusiva. E o quarto discurso, Experiências do agir em processos inclusivos. Bom, aqui eu não trouxe o discurso na íntegra para vocês, mas eu trouxe recortes, né, das falas desses sujeitos que dá para a gente entender um pouquinho o que eu discuti em cada discurso. Então, no primeiro discurso, Experiências do Sentir-se um Professor Inclusivo, então eles falam sobre um sentimento que tiveram, né, ao atuar com a inclusão escolar dos estudantes, né, daquilo que eles entendiam que seria, né, atuar com a inclusão escolar dos estudantes, né. Vou ler aqui só um fragmento, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Então, no meu primeiro contato com a inclusão, quando eu fui fazer o meu estágio, quando eu me deparei com a situação, eu fiquei um pouco apavorado, pois não sabia como preparar as aulas, o desenvolvimento das atividades, conseguir entender a pessoa. Tá? Então, nesse discurso, esses sujeitos, eles mencionam muito o sentimento de despreparo em atuar com a inclusão escolar. E a gente entende que esse sentimento de despreparo, ele pode emergir de uma negação emocional desses sujeitos pelo próprio processo formativo, então, por eles entenderem, né, que a graduação seria o único meio deles construírem conhecimento para atuar com a inclusão dos estudantes, né, e que a graduação ela deveria fornecer conhecimentos mais técnicos para atuar com a inclusão escolar, né? Conhecimento sobre algumas especificidades, né? Conhecimento sobre algumas formas de deficiência, de repente, né? Então, a gente entende que esses sujeitos, eles compreendem que a graduação deveria fornecer esses conhecimentos e que não forneceu esses conhecimentos e que, por isso, né, eles se sentem despreparados por não ter esses conhecimentos para atuar com os estudantes, né? Então, uma negação emocional
desse processo formativo com a graduação, né? E também esse era um sentimento que eu tinha antes de realizar a minha pesquisa, né? Antes de compreender, era um sentimento que eu tinha, né? De entender que a graduação não havia me fornecido subsídios suficientes para atuar com a inclusão escolar, né? Só que a gente precisa entender que a graduação, né, é uma formação inicial, né, e que a gente deve ir em busca, né, de outros conhecimentos para além, né, da graduação. E esses estudantes, eles também mencionam, né, esse sentimento de despreparo com relação aos estudantes que estão na escola não corresponderem às expectativas, né, que eles esperam, né. Então, muitas vezes na graduação a gente trabalha com um público ideal, né, com uma ideia ideal de estudante, né, daquele estudante que aprende, daquele estudante que faz todas as atividades, daquele estudante que participa, daquele estudante que é participativo, né, e aquele estudante que é introspectivo, aquele estudante que tem alguma deficiência, aquele estudante que foge do padrão que a gente estuda na graduação, né? A gente não conversa com ele, a gente não compreende esse estudante, né? E aí, então a gente acaba entendendo que a gente não espera que esse estudante esteja na escola, né? E aí, quando a gente se depara com a realidade, né, que esse estudante está lá na escola e a gente precisa pensar atividades para esse estudante, né, que esse estudante participe das nossas aulas, né, isso pode gerar, então, um sentimento de despreparo, né? Nesse discurso, os acadêmicos também mencionaram, né, a ideia de um currículo, né, a ideia da necessidade de disciplinas específicas, né, com uma perspectiva mais técnica, né, para a área da inclusão escolar, né, porém, eles percebem que essas disciplinas específicas, elas podem, se voltadas, né, para a área técnica, né, para a área, por exemplo, sujeitos com deficiências, né, se trabalhar só com a ideia dos sujeitos com deficiências, elas podem dificultar um diálogo e um trabalho inclusivo, né? Então, a gente percebe que disciplinas específicas podem e devem, né, integrar o currículo dos cursos de licenciatura em educação física, mas as discussões sobre a inclusão escolar, elas devem atravessar todas as disciplinas do curso, né? Elas não devem focar apenas em uma disciplina, por exemplo, que seja abordada lá no início do curso, lá nos primeiros semestres, né? Não, ela deve ser, os conhecimentos sobre a inclusão escolar, elas devem atravessar todas as disciplinas do curso, né, de uma forma transversal, né, e de forma interdisciplinar, né, de forma que todas as disciplinas, todos os professores, né, possam estar discutindo, conversando sobre a inclusão escolar. Nesse discurso também, os sujeitos mencionam a ideia de uma formação inicial e de uma formação continuada, de uma formação inicial que deve oferecer subsídios para que o professor venha vivenciar primeiras experiências, né, com a inclusão escolar, né, mas que essa formação, ela não pode se limitar, né, na graduação, né, que essa formação inicial, ela precisa ser continuada, né, então, o professor, o acadêmico, ele precisa, posteriormente, né, após formar, buscar, né, o professor precisa buscar formações continuadas, né, a formação do professor, ela é contínua, né? Ela é desenvolvida durante toda a carreira do professor, né? Inclusive, essa formação ela é continuada na própria interação com os estudantes que estão na escola, né? Então, esses acadêmicos e egressos, eles compreendem que a formação inicial, ela precisa sim, abordar a inclusão escolar, né? E a formação continuada, ela não pode ser uma formação para suprir as lacunas da formação inicial, né? Ela precisa ser uma formação continuada, né? Que continue aqueles estudos que foram abordados, né? Na formação inicial, que tenha um aprofundamento teórico, né? Daqueles estudos que foram realizados, iniciados, né? Na graduação.
Esses sujeitos também mencionaram, ainda nesse primeiro discurso, que eles também precisam ser sujeitos do próprio conhecimento, né? Então, que uma formação para atuar com a inclusão escolar, ela não pode depender unicamente da graduação, né, dos professores formadores, né? Mas essa formação para atuar com a inclusão escolar, ela precisa emergir de cada acadêmico, né? Cada acadêmico deve buscar, né, do seu interesse pessoal, se inserir e se inserir em outros espaços, por exemplo, em projetos de iniciação científica, iniciação à docência, né, e buscar, a partir da sua inserção, construir conhecimentos sobre a inclusão escolar, né. Então, é claro que é importante, né, que os cursos de graduação fomentem, né, outros espaços formativos, né, através de projetos, né, por exemplo, para que os acadêmicos tenham, né, condições para se inserir em outros espaços, né, e construir essa formação para atuar com a inclusão escolar para além das disciplinas do curso de graduação, né, mas que possam, então, integrar em projetos, né, dentre outros espaços formativos. Com relação ao segundo discurso, né, que eu intitulei Experiências do Conviver na Formação Inicial para Atuar em Processos Inclusivos. Então, os acadêmicos e egressos, eles mencionam a importância deles conviverem com os estudantes que estão na escola, né, então, mais do que falar sobre esses estudantes nos cursos de graduação, né, esses acadêmicos e egressos, eles mencionam a importância deles conviverem com os estudantes que estão na escola, para que possam conhecer quem são esses estudantes, né, e se relacionar com esses estudantes, entender as demandas da inclusão escolar, né, na prática, né, as demandas desses estudantes que estão na escola, né, quais são as dificuldades e as potencialidades desses estudantes que estão na escola, né, então, mais do que falar, né, estudar sobre os estudantes, né, nos cursos de graduação, esses acadêmicos e egressos, eles percebem que precisam estar num contato direto, né, num conviver com os estudantes que estão na escola. E esse conviver, né, os acadêmicos e egressos também compreendem que a importância de conversar com esses estudantes, né, de compartilhar, de conversar tanto com esses estudantes, quanto com os professores que estão na escola, né? Então, de compartilhar e legitimar, né, os seus êxitos, as dificuldades, né, os seus sentimentos com relação à inclusão escolar, né? Esses acadêmicos e egressos, eles também mencionam nesse discurso que as conversas que eles realizaram com os professores formadores, né, quando, por exemplo, estavam realizando os estágios escolares, né, as conversas que eles realizaram com os professores formadores, né, contando as suas dificuldades, os seus sentimentos com relação à inclusão dos estudantes, também contribuiu para que eles se sentissem um pouco mais seguros frente a esses desafios, né, do trabalho com a inclusão escolar, né, do trabalho docente. Nesse discurso, os sujeitos também mencionaram a importância da coletividade, né, a importância de desenvolverem ações coletivas, né, que mobilizem a colaboração e o empenho, tanto individual e coletivo, de cada um em torno do objetivo comum, que seja a inclusão escolar. Então, esses sujeitos, eles compreendem que a efetivação da inclusão escolar, né, ela não depende somente do professor, né, ela depende de todos os agentes, né, de todas as pessoas envolvidas na escola, né, e para além da escola, né, então os acadêmicos compreendem que para que a inclusão escolar seja efetivada, ela precisa do envolvimento do próprio estudante, né, do envolvimento da família desse estudante, do envolvimento de todos os professores da escola, do envolvimento da equipe diretiva, né. Então, esses sujeitos, eles compreendem que o professor sozinho, ele não consegue trabalhar de forma inclusiva, né, ele precisa da colaboração de outros membros, né, de outros do governo também, né, de incentivos do governo, né, que sozinho o professor não consegue trabalhar de forma inclusiva. Esses sujeitos também mencionaram a importância, né, da autonomia, então, de desenvolverem a autonomia. Então, enquanto acadêmicos e enquanto egressos nos cursos de licenciatura em Educação Física e, posteriormente, né, como professores na escola, esses sujeitos
compreendem que eles precisam desenvolver a autonomia, né? E para desenvolver essa autonomia, eles compreendem que os cursos de graduação, eles precisam oportunizar práticas de formação em que os seus saberes e os seus fazeres sejam legitimados. Então, quando a gente está lá no curso de graduação, né, é importante que o acadêmico, que o estudante seja reconhecido como um professor em formação, né, como um professor que está ali em busca do seu conhecimento para posteriormente trabalhar, né, na inclusão escolar, trabalhar na escola. Então, é preciso que esse acadêmico ele seja visto, né, como um colega, né, como um colega de profissão, como um professor que está se formando, né, para que ele possa agir por si mesmo, né, ele possa reconhecer, né, a sua responsabilidade, né, reconhecer que ele é uma peça importante, tanto na sua formação, então ele é responsável pela sua formação profissional, né? E ele é responsável também pelos estudantes que estão na escola. Então, é importante que o acadêmico que está em formação, né, o professor que está em formação, ele se reconheça como um professor em formação, né? Para que ele possa reconhecer a importância da sua responsabilidade na sua formação e na sua responsabilidade ao atuar lá com os estudantes, né? Nesse discurso, os sujeitos também mencionam a importância da transformação, né, do se transformar, do se transformar em um professor, né? Então, não existe um perfil ideal de professor para atuar com a inclusão escolar, né? Mas esse professor, né, esse acadêmico, esse egresso, ele vai se transformar em um professor para atuar com a inclusão escolar a partir de si mesmo, né? Então, ele vai construir a sua identidade, né, para atuar com a inclusão escolar, e essa identidade, ela vai ser definida por cada sujeito. Então, cada sujeito vai ter um perfil para atuar com a inclusão escolar, né, e esse perfil, ele vai sendo traçado, né, a partir das experiências que esse sujeito vai construindo, né, na transformação, na convivência com os seus pares, né, problematizando, então, essas questões que envolvem o ser professor e a inclusão escolar. Então, a gente entende que a formação inicial de professores, ela não vai transformar o professor em um professor inclusivo, né, mas ela vai contribuir, ela deve contribuir para problematizar as questões sobre a inclusão escolar, e cada sujeito, cada egresso, cada acadêmico, né, ele vai construir esse perfil, né, essa identidade de professor a partir de si mesmo, né, a partir das suas experiências que está fazendo lá na graduação, né, lá na formação continuada, lá na interação com os sujeitos, né. Então, a graduação, ela não oferece toda a formação para esse sujeito, né, de se transformar em um professor, né, para transformar a identidade dele, né. Essa identidade, ela deve ser construída por cada professor, por cada sujeito. Nesse discurso, os sujeitos também mencionam a ideia de diversidade, né, e sobre a ideia de diversidade, há muita confusão, né, sobre os conceitos de diversidade e diferença. O conceito de diversidade, ele muitas vezes ele é adotado de forma errônea, né? A gente acaba entendendo a diversidade, por exemplo, englobando todos os sujeitos dentro de categorias. Por exemplo, se a gente pensar a ideia de gênero, tá? As meninas. Se a gente está falando as meninas dentro da ideia de diversidade, a gente vai dizer que todas as meninas vão atuar, né, vão ter comportamentos de forma igual, todos os meninos vão ter um comportamento de forma igual, todos os negros vão viver a negritude de forma igual, né, quando a gente está trabalhando com essa ideia de diversidade. E quando a gente está trabalhando com a ideia de diferença, a gente entende que cada sujeito vai viver a sua feminilidade de forma diferente, vai viver a sua negritude de forma diferente. Então, dentro da diversidade, né, dentro da ideia de negritude, por exemplo, né, cada sujeito vai viver a sua diferença, a sua negritude de forma diferente, tá? Então, é importante a gente conceituar, né, diversidade e diferença, né,
e superar essa ideia de diversidade, né? Entendendo que a gente precisa inicialmente acolher as nossas próprias diferenças para posteriormente acolher as diferenças dos estudantes. Então, os estudantes precisam ser olhados na singularidade, né? Então, nesse discurso, os acadêmicos e os egressos, eles mencionam a importância de olhar o estudante que está na escola lá nas suas especificidades, né? Olhar cada estudante, né? Então, se a gente vai pensar práticas de atividades para os estudantes, né? De uma determinada turma, de um determinado ano, né? De uma determinada faixa etária de idade, a gente não vai considerar esses estudantes homogêneos, né? A gente vai perceber esses estudantes heterogêneos, né? Então, a gente não vai pensar uma atividade somente para as meninas, não vai pensar uma atividade somente para os meninos, né? Não vai pensar, se for uma atividade para as meninas, como se as meninas fossem ter o mesmo comportamento dentro dessa atividade. Não, cada sujeito vai ter um comportamento diferente, cada sujeito vai ter uma necessidade diferente. Nesse discurso, os sujeitos também mencionam a importância da gente reconhecer a alteridade, então, de criar relações fundamentadas na alteridade, legitimando a individualidade de cada sujeito e assumindo, né, a nossa atitude, a nossa responsabilidade social em promover o acolhimento entre todos os estudantes, né? Então, reconhecer a singularidade de cada sujeito. Eles também mencionam a importância de promover, né, o espaço das aulas de educação física, né, as atividades desenvolvidas nas aulas de educação física, né, promover o sentimento de pertencimento desses estudantes, então, né, promover atividades, né, construir um espaço, né, das aulas de educação física em que os estudantes, os sujeitos, se sintam pertencentes nos mesmos espaços e tempos da escola ou da universidade, né? Então, desenvolver, então, propostas em que esses sujeitos, eles possam se sentir pertencentes a esses espaços, né? E para se sentirem pertencentes, esses sujeitos precisam ser legitimados, eles precisam ser aceitos, eles precisam ter suas necessidades, né? E suas potencialidades reconhecidas e atendidas. Já no discurso 4, intitulado Experiências do Agir em Processos Inclusivos, os sujeitos mencionam a importância do planejamento escolar, as gurias que estavam falando, né, que vão pesquisar o planejamento, né, então eles mencionam a importância de ter um planejamento para as aulas de educação física e que esse planejamento, ele não pode ser rígido, né, mas ele precisa ser flexível. Esse planejamento, ele deve oferecer uma orientação, né, das ações, né, que serão desenvolvidas no processo de ensinar e de aprender, né, então ele deve ser pensado, né, em ações que possam contemplar a todos os estudantes, né, no coletivo e no individual, né, e a importância, então, das aulas de educação física terem um planejamento escolar, né, a gente sabe que, eu lembro dos meus colegas, né, o planejamento das aulas era uma coisa, assim, que o pessoal não gostava muito de planejar as aulas, né? Principalmente na área da educação física, né? Mas é muito importante a gente ter um planejamento, né? Uma ideia do uma orientação, né? Do que a gente pretende desenvolver, de quais são os objetivos da nossa disciplina, os objetivos que a gente quer desenvolver com aqueles estudantes, né? Mas esse planejamento, ele deve ser flexível, né? Porque a gente sabe que as ações que acontecem lá na interação com os alunos, né, elas são modificáveis, né, elas dependem das nossas emoções, dependem das emoções dos alunos, né, então por isso que esse planejamento, ele serve de orientação, mas ele também deve ser flexível. Esses sujeitos também mencionam a importância do emocionar, né, então a importância dos cursos de graduação oportunizarem a reflexão, né, e a compreensão sobre as próprias emoções, né, de modo que esses sujeitos possam pensar nas suas emoções, né, então lá quando esses sujeitos mencionaram que tinham um sentimento de despreparo,
ao atuar com aquilo que eles entendiam ser a inclusão escolar, e quando eles mencionam também que ao conversar com os professores formadores, né, sobre aquilo que eles estavam sentindo, eles se sentiram mais seguros, né? Então, a importância dos cursos de graduação, dos cursos de formação de professores, seja inicial ou seja continuada, também enfatizar, né? Também possibilitar com que os professores em formação inicial ou continuada reflitam sobre as suas emoções, né? Esses sujeitos também mencionam sobre os saberes, né, que qualquer conhecimento, né, todo e qualquer conhecimento da manifestação da cultura corporal do movimento humano deve ser trabalhado com os estudantes, né, então, os conhecimentos de lutas, danças, ginásticas, esportes e jogos, os jogos ou brincadeiras devem ser incentivados né, devem ser promovidos para os estudantes na escola, né, inclusive os conhecimentos de esportes, né, que muitas vezes são deixados de lado, né, ou muitas vezes são apenas enfatizados os esportes, a gente tem os dois extremos, né, mas todos os conhecimentos da cultura corporal do movimento humano devem ser trabalhados na escola, né, os esportes, inclusive, podem ser trabalhados com as crianças pequenininhas, né, só que tudo depende da forma como a gente vai trabalhar, né, esses conhecimentos da cultura corporal do movimento humano, né, então, esses saberes, né, e eles mencionam que determinadas práticas de ensino proporcionadas na educação física podem enfatizar a inclusão escolar, como as práticas cooperativas, ou podem enfatizar a exclusão escolar, né, por exemplo, quando a gente trabalha esses elementos da cultura corporal por meio de práticas competitivas, né, em que para ganhar o outro sujeito precisa perder, né, então eles mencionam muito isso, né, a importância da gente trabalhar todos os saberes, né, mas trabalhar todos os saberes de uma forma em que os estudantes, né, eles possam participar, né, das aulas, né, em que todos os estudantes possam ser incluídos nas aulas. Esses sujeitos também mencionam a importância de atuarem como co-criadores, né? Então, a importância dos cursos de graduação oferecerem autonomia para que esses sujeitos saibam agir em benefício próprio a partir de si mesmo, né? Então, em que eles possam ser co-criadores desse processo de formação, né? Então, em que esses acadêmicos e egressos, né, eles possam fazer parte do curso de formação de professores, em que eles possam levar as ideias deles para esses cursos de formação de professores, né, em que eles possam levar as suas demandas para os professores formadores, né, as demandas, por exemplo, quando eles dizem lá que há necessidade de uma disciplina específica que aborde a inclusão escolar, que isso seja levado em conta, né, que isso seja pensado para a criação do currículo do curso de educação física. Tá? E eles também mencionam a importância dos próprios estudantes que estão na escola, né, atuando com eles, serem co-criadores, né, então também atuarem na co-criação, né, dos espaços das aulas de educação física. Bom, como desdobramentos da nossa pesquisa, né? Eu não trouxe a tese aqui porque a gente está reformulando a ideia do parágrafo da tese, mas eu trouxe a ideia central, né, do desdobramento da nossa pesquisa. Então, a gente entendeu, né, que esse sujeito, para atuar com a inclusão escolar, né, ele precisa ser um sujeito, o próprio sujeito que está na experiência, né, da intenção de incluir, né, o outro, ele precisa reconhecer as suas, né, então a gente precisa reconhecer as nossas próprias diferenças, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade social como sujeitos do próprio conhecimento, então a gente precisa ir em busca do próprio conhecimento, não simplesmente ficar esperando que esse conhecimento para atuar com a inclusão escolar ele vai vir de uma disciplina específica, né, a gente precisa buscar se inserir e construir esse conhecimento em outros espaços. A gente precisa definir a nossa identidade do professor
a partir da nossa alteridade, né, aceitando o nosso processo formativo, entendendo que a formação inicial ela vai ser uma formação inicial, ela vai nos oferecer subsídios iniciais, né, experiências iniciais, mas que essa formação ela precisa ser continuada ao longo da nossa carreira docente, né? E assim a gente possa, então, desenvolver a autoconfiança e o autorrespeito, tanto pelo nosso ser professor, quanto pelo nosso saber docente e o nosso fazer docente para atuar com a inclusão escolar. Aqui algumas referências que eu utilizei nessa apresentação. Agradeço a atenção de todos e eu acho que eu me passei bem, né, Ângela? Não, Camila, mas estava ótimo. Bom, te dizer que a segunda vez que eu te ouço falar, né, da tua tese, mas agora tu traz alguns elementos de uma outra forma. E isso é muito bonito, né, porque à medida que a gente vai falando, a gente também vai dando mais concretude àquilo que a gente acredita, né, e aquilo que a gente estuda. Então, quero de novo te agradecer, porque tu não trouxe só a tua tese, trouxe ali elementos, né, conceituais, metodológicos, como se, até eu botei uma mensagem aqui, principalmente os meus orientandos que estão nessa fase, né, do mapeamento, do levantamento dos dados. Então, tu trouxe como é que tu fez isso, como é que se faz uma análise dentro dessa tua perspectiva, dos dados, né, por meio das narrativas, depois as categorizações e articulação teórica, enfim, né, eu acho que não é só, se fosse só a tese já seria uma tarde ótima, mas também todo esse processo metodológico que é riquíssimo e que é motivo de dúvida de muitos quando a gente está nessa tarefa. Então, eu tenho várias anotações aqui, né? Já tive a oportunidade de conversar com a Camila em outro momento sobre isso, mas sempre tem, né, algo a mais que a gente quer conversar. Quero dar boa tarde para minha colega, amiga, querida Camila, que chegou agora, né? Já faz um bom tempo, pôde assistir praticamente toda aí a fala da Camila. Vou te dar boa tarde e te dar a voz aí também. Boa tarde, desculpa o atraso, gente, estava resolvendo uns pepinos aqui. Aí da rua eu já liguei para escutar, que eu não queria perder a Camila aí falando, né? Também ela já falou no grupo, né, outras vezes, mas a gente fica curiosa para ver o desfecho da tese. E também já aproveito para a Ângela já agradeceu, mas para agradecer, assim, porque a Camila é muito didática também para nos explicar, né, metodologicamente. Então, acho que é uma aula não só sobre a temática que ela investigou, mas é uma aula de metodologia da pesquisa, né? Como que ela fez os passos, fica muito claro para a gente entender, né? Então, quem está no processo de pesquisa e, enfim, e para a gente também ficar refletindo aqui, já tendo várias ideias. Ah, e também estou com saudade de vocês, né? Então, pessoal que está aí ouvindo, também agradecer a presença de vocês. Eu estou gravando para depois a gente também postar, para quem não pôde estar presente nessa tarde. Queria abrir a possibilidade de vocês fazerem alguma pergunta, algum comentário, para a gente iniciar nossa conversa. Não fiquem tímidos. Então vou falar eu sobre essa questão da metodologia aí né, que a professora salientou assim. Tu deu assim uma aula, basicamente, tá? Eu estou na parte do levantamento dos dados, estou levemente desesperada, mas eu estou sob controle. E enquanto tu ia falando, eu ia anotando algumas coisas, justamente essa questão, o porquê do estado do conhecimento, não porque o estado da arte e tal, sabe? Uhum. E também a metodologia de pesquisa que tu usou, achei diferente, uma metodologia diferente. Enquanto tu falava, já foi me dando ideia para uma outra pesquisa também, não para o mestrado, não, professora, não se desespere, tranquila, relaxa. Também não consigo, mas, sabe, para ampliar essa questão de ouvir também outros lados. Então, assim, questão do que tu falou da metodologia, muito obrigada, porque eu já fui anotando, assim, porque foi
Foi didática mesmo, assim, a tua explicação. Foi rápida, foi curta, mas foi suficiente, entendeu? Não foi uma coisa muito superficial. Então, muito obrigada. E a tua pesquisa, adorei, assim, que tu foi com quem saiu, quem ficou, né, quem tá no curso, e essa questão da inclusão, como é que tu abordou essa questão da inclusão, porque eu também senti dificuldade no meu estágio com a questão da inclusão, né, então, eu gostei muito, assim, da tua fala, muito obrigada. Era isso, era só um comentário, não era uma dúvida mais mesmo, porque me ajudou bastante o que tu explicou da metodologia. Eu que agradeço. Se tu quiser, eu posso compartilhar. Eu tenho um artigo que fala sobre a metodologia e tá bem explicadinho ali. E também tem Por os favor. artigos, as referências que eu utilizei, né, da Morosini. Se tu quiser também, Eu compartilha. anotei, inclusive, o nome, né? Então, se puder mandar mesmo o arquivo, eu anoto. Hugo, pode falar. Oi, tudo bem? Eu também estava no caminho, soltando da escola, botei o celular e vim tentando prestar atenção e dirigir, tá? Não se faz isso, mas eu estava concentradíssimo. Mas deu para entender super bem. Acho que eu reforço o que a Camila já falou, né? Foi muito didático. Eu nunca consegui prestar atenção em nada que eu escutei no carro, tá? E eu escutei todo o início e foi muito bom, porque me deu uma cutucada, né? Fez com que eu pensasse, né? Em todo o trajeto que eu estou percorrendo, inclusive eu até mandei mensagem para a Ângela, falei, "Ih, bateu em mim isso, né? Da questão da formação inicial e formação continuada, né? Porque eu também tô indo nesse viés, né? Da questão da formação continuada, né? Aí tu falou a palavra interação e eu, ui, cheguei a tremer. Mas foi muito bacana, assim, pensar nessa questão. E eu queria, se tu pudesse, voltar, porque eu estava no celular, eu não consegui ver. Eu vi que a Ângela falou sobre a questão dos passos ali, que tu trouxe 2 quadros, né? Tu estava explicando. Eu não consegui entender, eu ia pedir, mas não quis te interromper na hora. Mas lê em sequência os títulos que tu utilizou. Eu entendi o caminho, mas eu queria ver, porque tu repetiu algumas fases, né? Porque depois tu fez uma organização para concluir a questão da narrativa, né? Teve uma narrativa pronta, onde tu inseriu alguns elementos que tu marcou que era tu que estava inserindo. Até aí eu consegui entender. Mas só para eu ver um pouquinho os títulos, ou depois, se puder compartilhar, não precisa ser agora também. Não, posso falar agora. Camila, quando que tu vai... Assim, sensacional, assim, muito didática, assim. Obrigada. E é a primeira vez que eu consigo entender alguma coisa dirigindo. Camila, esse artigo que tu comentou sobre metodologia é sobre essa metodologia? Não, é sobre o estado do conhecimento. Ah, ok. Amorosini. Mas eu tenho os artigos do Lefebvre também. O Lefebvre, eles têm um livro, né, sobre a metodologia de discurso do sujeito coletivo, e eles também têm alguns artigos que eu posso compartilhar com vocês. Ah, perfeito. Tá? Então, o discurso do sujeito coletivo, ele vai ter 4 figuras de linguagem, tá? A primeira figura de linguagem que ele fala é as expressões-chaves, tá? Eu vou falar primeiro o nome das 4, depois eu explico as 4. É as expressões-chaves, as ideias centrais, as ancoragens e o próprio discurso, tá? São essas 4. As expressões-chaves, que está aqui na primeira coluna, vai ser a fala do sujeito, tá? Então, eu vou botar ali a narrativa toda do sujeito lá. Se eu fiz uma entrevista com ele, eu vou descrever todinha a fala do sujeito e ali vai ser dos sujeitos, né? Então, aqui, eu fiz assim, o meu quadro, ele tem colunas e ele tem linhas. Em cada linha, eu botei uma narrativa dos sujeitos, mas depois eu vou juntar tudo, tá? Claro. Desculpa te interromper, eu entendi. Como que tu fez todo o processo, nem vou te... Tá. Deixa eu repetir. Eu só queria saber mesmo qual eram os nomes ali. Os nomes, tá. Então, isso, mas já me falasse já. As expressões-chaves vai ser a fala do sujeito. As ideias centrais são as palavras ou frases que o pesquisador que vai criar para descrever o conteúdo daquela fala do sujeito, tá? Então, tu que vai descrever ali. E a ancoragem, né, que é a terceira figura de linguagem, que vai ser os conceitos de acordo com as teorias que tu está estudando, tá? Então, pode ou não ter. E aí, a quarta figura de linguagem, que vai ser o próprio discurso coletivo, tá? Muito obrigado.
Merece. Se quiser, Ângela, depois se o pessoal tiver interesse, né, a gente pode até discutir depois só a metodologia de discurso do sujeito coletivo em algum outro momento. Perfeito, Camila. O pessoal tem interesse, assim, eu já sei que eles vão ter interesse. Eu gosto muito, né, de trabalhar com o discurso do sujeito coletivo. Eu acho que fica muito bonitinho depois o discurso, assim, redondinho, gente. Eu acho que e fica uma fala coletiva, assim, tu consegue entender o fenômeno a partir da junção, né, das falas do sujeito. E é interessante também, é uma metodologia que a gente usa quando há várias falas, né, várias vozes. Então, quando há essa coletividade, aí a gente usa. Ela pode ser decorrente, né, de entrevista, pode ser decorrente de questionário, memoriais. Grupo não focal. sei se grupo focal, Grupo focal. Né, de uma coletividade. Então, é interessante, como diz a Camila, né, monta aí uma história, a fala da coletividade. Então, também considero, assim, uma metodologia bem potente nesse sentido. O que eu ia chamar a atenção, assim, e que perpassa o trabalho da Camila, a tese dela, leiam a tese depois, porque ela, inclusive, tem uma parte que explica essa parte metodológica muito detalhada. Então, fica bem fácil de entender. Ela traz essa tabela, esse quadro também explicativo, fica muito fácil de a gente entender como é que ela fez o passo a passo. Mas o que ela traz, assim, que permeia a tese dela, é a questão do experienciar, né, da experiência, e aí diferencia, assim, o que é vivência, o que é experiência, porque muitas vezes a gente usa elas como sinônimo, né, e, de fato, são movimentos, são processos que vivemos diariamente, e poucas vezes a gente para pensar sobre. E ela faz essa articulação com a questão da inclusão, que é um outro conceito muito complexo, né? Como a Camila traz no início da fala dela, se tem percebido que a inclusão é muitas vezes associada à deficiência, né? Então, e a inclusão é muito mais, também, mas ela é muito mais, né, do que a deficiência. Se mais alguém quiser falar. Gente, eu vou aproveitar para falar, então. Eu estava pensando, a Camila falou uma coisa bem interessante, que eu tenho pensado muito, falado, mas eu fiquei pensando o quanto a gente executa, né? A importância da inclusão, ela ser transversal. Porque a gente fica numa faca de dois gumes. Acho que é aquela antiga discussão teoria e prática, né? A gente fica naquela... é preciso ter um professor especialista no assunto para abordar numa disciplina. Mas, por outro lado, é uma situação que vai perpassar qualquer campo de atuação, né, nossa. E aí foi muito interessante, porque eu tinha falado isso num outro dia que eu fui fazer uma fala de outro tema, mas surgiu isso, e aí eu pensei, gente, mas o que eu, por exemplo, Camila, estou fazendo na formação da graduação e que de fato efetive isso, né? De fato, a gente fala da inclusão de uma forma geral, mas vamos pensar agora na inclusão com pessoas com deficiência ou com alguma outra coisa, sei lá, altas habilidades, superdotação, que também entra no pacote. O que de fato a gente tem feito? Porque a gente vai lá, faz propostas ainda com referência no modelo ideal, né? Então foi muito interessante. Ouvindo a Camila, eu já comecei a ter umas ideias aqui para realmente aplicar isso, né? Tentar começar esse movimento mais transversal, né? E porque a gente ainda carece, né, de estudar, de se aprofundar,
enfim. Então, obviamente, isso não, eu acho que isso não interfere se tiver uma disciplina falando disso especificamente, acho que é importante, mas também interfere que as outras abordem o assunto, né? Acho que são ter várias temáticas, a inclusão, a questão do gênero, a questão das relações étnico-raciais, todas elas vão perpassar a aula, né? Aquela heterogeneidade que a gente tem, né? Então, achei muito interessante quando a Camila levanta isso e, né, vai despertando coisas na gente, do tipo, que de fato estou fazendo, né? Mas eu acho que a gente nunca vai saturar as discussões, né? Sempre vai ter. A gente tem, é um movimento, né? E a Ângela sugeriu isso na tese, né? A gente mudar, era contextos inclusivos para a gente modificar, né? Na qualificação, ela sugeriu para a gente modificar para processos inclusivos, porque é um processo, né? Tá sempre, é um processo contínuo, né? Então a gente nunca vai saturar todas as discussões, né? Tem que estar sempre num movimento. Quer falar? Lindsay? Então, eu queria perguntar, assim, por que tu sentiu a necessidade de diferenciar experiência de vivência? Por que eu senti a necessidade? Eu acho que partiu da própria teoria, né, que eu estudo. Porque os autores que eu estudo, eles já fazem essa diferenciação. E há uma diferença, né? Porque nem tudo que a gente vive, a gente experiencia. Nem tudo que a gente vivencia, a gente vai dar um significado para aquilo. Ó, na nossa vida, muita coisa acontece, né? Muita coisa acontece. Mas algumas coisas nos tocam, né? Algumas coisas nos tocam, algumas coisas mexem com a gente. Por exemplo, vou dar o exemplo do Hugo agora. O Hugo falou que ele escuta várias coisas, né, no carro, mas não consegue prestar atenção em várias coisas. Aí a minha apresentação ele conseguiu prestar atenção. Para ele deu sentido para aquilo ali, foi uma experiência, deu um significado, né? Porque, e se a gente pensar nas nossas aulas, né? Às vezes a gente está lá numa disciplina, né? O professor está lá falando um monte de coisa, né? A gente está naquela interação ali com o professor e tá entrando, né? Saindo, e aí daqui a pouco falou alguma coisa e pegou, né? Aí a gente deu significado para aquilo, foi uma experiência, né? Interessante a pergunta da Lindsay, porque isso tem toda a relação e todo sentido no processo educativo, né? Porque quando a gente faz um planejamento, por exemplo, a Camila tocou nisso na fala dela, a gente faz o planejamento para quê? Para que aquilo faça sentido, traga significado, né? Pensando no processo de ensino-aprendizagem da criança, mas de fato a gente não tem garantias sobre o quanto aquilo vai ser uma experiência ou uma vivência para os nossos estudantes. É bem possível que parte deles, naquele dia, a partir daquele planejamento, tenha só uma vivência, mas só alguns sejam tocados por aquilo, né? Pensando aí em La Roça. Por isso que é preciso pensar nessa diversidade, é preciso pensar em estratégias plurais, diversas, múltiplas, né, para que a gente consiga, em diferentes momentos, ter uma garantia. É difícil a gente falar em garantia, né, mas que seja mais potente as possibilidades de que isso seja experiência para a maioria das nossas crianças, dos nossos estudantes, independente do nível que seja. Às vezes a gente pensa, lá no ensino superior a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Sim, precisa, né? Porque são seres ainda em desenvolvimento, né? Aí é tão importante quanto. Lindsay. Juro que é a última. Tá, e assim, tu sentiu essa necessidade da diferenciação a partir do que foi surgindo na tua pesquisa, ou era uma coisa que tu já havia consolidado essa diferenciação? Não, já vem consolidado. Já vem, acho que desde que eu comecei a estudar o Maturana, que aí eu entendi o que era a experiência, aí eu já migrei lá para os conceitos dele e aí já fui diferenciando. Claro, eu vou te dizer assim, ó, provavelmente quem nunca ouviu
essa diferenciação entre vivência e experiência, talvez não vá refletir sobre, entendeu? Talvez não vai ficar incomodada. E aí vai continuar tratando como sinônimos, né? É que a gente fez um artigo, né, com a Prof. Ângela sobre isso, sobre a formação ser uma informação, ser uma experiência, entendeu? Por isso que eu fiquei nessa questão, porque para mim essa informação entrou nessa questão da vivência, tu está exposto a uma vivência de uma informação, né? Mas o que tu vai absorver daquilo ali que passa pela experiência, tá? Isso, eu concordo. Entendi. E para cada um vai ser diferente. Então, já que eu fui usado como exemplo, eu vou aproveitar e me surgiu uma outra pergunta. Eu fiquei analisando o exemplo que tu deu sobre a minha pessoa. Olha que doido. Mas, por exemplo, tu usou, eu acho, tá? Não sei se eu entendi corretamente. Quando eu me dou de conta, né? Se dá de conta, reflete, de alguma forma, consciente ou inconscientemente. Pois é, eu nunca tinha escutado alguém falar sobre a questão da experiência de La Roça e usar essa questão de dar-se conta. Isso tem a ver mais com Maturana? Dar-se conta mais com Maturana. Mas só a palavra, né? O dar-se conta o Maturana usa, que é a mesma coisa que o refletir. Interessante. O Maturana, ele usa os dois, dar-se conta e reflexão. E o La Roça, ele usa mais a palavra reflexão. Muito obrigado. E tem a ver com as emoções, né, Camila? Porque eu só consigo atribuir algum sentido, significado e tornar aquilo uma experiência se aquilo faz sentido para mim, né? Então, acho que a questão das emoções, e aí tu traz ali no início a questão das 3 formas, acho que eram 3 formas de emoção, né? 3 emoções principais que ele traz. Isso, amar, a indiferença e a rejeição. Então, acho que também é uma parte da teoria, assim, fundamental quando a gente pensa no processo educativo. E o amar, muitas vezes a gente tem um livro, Amar e Brincar, né, Fundamentos Esquecidos do Ser Humano, e quando eu vi esse título, logo pensei assim, mas como amar, né? Mas eu amar nesse sentido mesmo, do afeto, do ser afetado, né? E que aí depois eles no livro trazem essa explicação, bem interessante. É do aceitar o outro, né? Do não ficar julgando aquilo que o outro sabe, aquilo que o outro sabe? Então, é o aceitar, é o legitimar. Aqui mesmo, a gente está na emoção do amor no momento que vocês estão falando e a gente está reconhecendo, legitimando o que vocês estão falando, né? E aí a agressão é quando tu cria expectativas sobre o outro. Por exemplo, quando a gente, lá na escola, fica esperando que os alunos, uma prova, né? A gente cria expectativas lá de uma nota que o aluno vai ter de acordo com os critérios que a gente colocou, né? E aí essa prova, ela vai acontecer, tô pensando lá na área da matemática, né, agora. Nessa prova, ela vai acontecer em um dia específico, em um dado momento específico, e todos os alunos, será que estão preparados para realizar aquela prova naquele momento, naquele dia, né? E a indiferença é quando a gente não está nem aí para o aluno, né? Não está nem aí. E o Maturana, ele vai dizer que a gente circula, né, entre essas 3 emoções principais a todo momento na nossa vida. Por mais que a gente reflita sobre, né, a gente, em alguns momentos a gente está na indiferença, em alguns momentos a gente está na agressão, né, mas que as relações sociais, elas só vão acontecer, né, então a gente só vai ser social se a gente estiver na emoção do amor, na aceitação do outro, na nossa aceitação e na aceitação desse outro. Pensando nesses conceitos, vou te perguntar, tu teve alguma experiência, né, alguma situação que te levou a decidir, não, o projeto que eu quero desenvolver no doutorado é sobre a educação física e os processos inclusivos, porque tu já tinha um projeto praticamente pronto para qualificar, né, que era na área da matemática. Aconteceu alguma experiência aí nesse meio que te levou para esse projeto, para essa pesquisa? Não aconteceu uma, aconteceram algumas, né?
Algumas experiências, né? A primeira delas, eu acho que foi, eu já estava incomodada com a minha própria formação, né? Incomodada, não vou dizer assim, incomodada julgando, né, que a graduação não me ofereceu nenhum subsídio. Não, mas alguma coisa aconteceu na graduação que eu já queria, né, que eu já comecei a me questionar, será que eu vou saber atuar, né, com a diversidade, né, com as diferenças que estão na escola? Será que eu vou? Né? Será que a educação física me proporcionou isso? Mais do que a matemática, porque eu não sei, eu já não estava mais pensando em atuar com a matemática na escola, né? Eu vinha já pensando mais na área da educação física. E aí surgiu aí me surgiu o interesse, né? O desejo de fazer uma pós-graduação, né? Na área da inclusão escolar. E aí eu encontrei lá no Instituto de Minas Gerais, né? Do IFMG, né, uma pós-graduação à distância, né, até quem tiver interesse, é bem interessante de fazer, né, é gratuita, né, e aí eu fiz essa pós-graduação, né, aí desenvolvi todo o meu estudo na área da educação física, né, o meu projeto de conclusão, e aí foi aumentando, né, a vontade. Aí surgiu a oportunidade de eu mudar de orientação, né, que aí foi outra questão, né, porque... E aí só foi. Aí eu sugeri para a Débora, que a Débora é muito gente boa, né, e aí a Débora disse, não, vamos lá, então vamos. E aí mudei. Mas foram várias situações e várias experiências que foram me levando a mudar. Nada é por acaso, né? Então... E que bom, né? Nós temos aí uma baita contribuição, não só para a área da educação física, mas para a área da educação. Muito potente. Pessoal, eu também quero liberar a Camila, né? Ela tem aí a pequena Lia, que eu sei que está aí aguardando a liberação da mamãe. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai fazendo os encaminhamentos finais. Falei a palavrinha mágica, né, Camila? Te liberar para Lia. Todo mundo está no grupo para eu mandar os arquivos? Não. Tem alguém que não está ali no Ecos, que gostaria dos arquivos, das referências? Acho que não. Então, pode mandar ali no grupo, aí depois teremos acesso. Então tá, Camila, mais uma vez, muito obrigada. Muito bom te ouvir sempre, né? Porque tu és uma pessoa extremamente organizada, extremamente responsável, extremamente competente, e não é à toa que a gente tem essa belíssima tese, né? Essa pesquisa aí, e que eu tenho certeza aí que vai ter outros desdobramentos ainda. E é uma contribuição, né? Como eu disse, não só para a educação física, porque vários elementos que tem ali na tese a gente pode pensar para outros campos, né? Para outras áreas. Então, isso também é o inédito aí da tua produção. E dizer que é muito bom te ter aí no grupo, te ter por perto, né? Que possamos seguir aí desenvolvendo outras parcerias, né? Ainda nessa tua caminhada e na minha caminhada também. Aos que estão aí, que estavam presentes, obrigada, né? Sempre um momento para a gente ter vivências e experiências. Camila Borges, quer dizer alguma coisa? De novo, agradecer, né, Camila, por disponibilizar esse tempo aí de mamãe, que a gente quer estar grudado né, dos bebês, e parabenizar por, né, passar por esse processo também com uma produção aí quali superar, né, que não é fácil ter essa função aí estudando e, enfim, cuidando da pequena, dizer que ela tá linda ali pelas fotos que a gente vê. E, enfim, acho que o grupo tá ficando aí com uma configuração diferente, né, novos membros, e depois a gente vai conversar mais sobre isso. E dizer também que é um prazer rever a Ângela e a Camila, mesmo que distante, né? Fosse para longe, né? Não, mas foi por uma boa causa, né? Tá da família agora, né? Tô pertinho.
Aí é bom. Bom, é bom. E um outro clima, né? Só para dizer, Camila, hoje o sol apareceu aqui. E a gente estava dias aí, né, sem o sol, então, quer dizer, na segunda ele apareceu, mas logo voltou a chover, então a gente está feliz aí com esse Que bom. Eu fico preocupada com vocês aí. Ai, meu Deus, como é que tá todo mundo por lá? Mas acho que está todo mundo seguro, né? Apesar aí dos pesares. Aqui a gente está derretendo, porque está muito calor. Veja só. Muito calor. Mas tudo bem, tudo sob controle. Então tá, a gente vai organizar os próximos encontros. A ideia é fazer mais um em outubro e mais um em novembro. Provavelmente com a socialização da dissertação da Kellen, do Robson também. Aí a gente organiza e divulgamos aqui ali no grupo. Tá bem? Tá, agradeço aí a todos que prestaram atenção, agradeço a participação de todos. Foi um prazer, né, Ângela? É muito bom. Da minha tese. Então Até tá. no tempo. Não, mas estava ótimo, ótimo. Então tá, pessoal, um abraço a todos e seguimos nos comunicando ali pelo grupo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, mana, tudo bem por aí? Não estou te ouvindo.